Boa tarde, vamos para a nossa segunda parte. Esta é uma história que conta a história de uma pombagira, escrita por Adriana Mateus. Eu chamo Adriana Soares. Eu vou continuar a contar esta linda história, fantástica. Vou também contar algumas histórias aqui, pesquisas que vou fazendo sobre pombagiras e não só, porque é uma matéria que eu gosto bastante, identifico-me imenso com a minha padilha, então decidi fazer estes pequeninos vídeos, até porque fiquei a meio no meu grupo a contar esta história, na minha página, que tem uma página Amam, A-M-A-M, para quem quiser, é uma página sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, engenharia humana, história, filosofia, por aí fora. Quem quiser pode ir lá fazer um gostozinho. Temos aulas de segunda a sexta, às 17 horas de Portugal, continental. Tá bom? Vamos continuar então aqui. O que você está a aprontar? Quer que a mãe morra de desgosto? Saiba que se está a envolver com alguém comprometido, deve-me contar imediatamente. Você ainda é uma menina. Quero que saiba que os homens só pegam jovenzinhas pobres como nós para se aproveitarem e depois descartam como uma folha de papel sem valor. Meu Deus, Eulália, o que você anda a aprontar? Está a comportar-se levianamente. Não consigo acreditar. Como pode? Quem é este homem que lhe está virando os pensamentos? Tem de me dizer agora, pois irei amanhã mesmo encontrá-lo junto com Maxwell e o farei responder pelo que anda a fazer com você. Você é mesmo tola, Manuelícia. Não consegue perceber nem mesmo o que está à frente dos seus olhos, o seu nariz. Ela me olhava desafiadoramente. Porém, minha mãe entrou e percebeu que havia algo estranho conosco e perguntou: o que está a acontecer aqui? Não me basta o vosso pai, agora tenho de ficar a apaziguar as rixas das duas irmãs. Parecem animais. Não estão a agir civilizadamente, mais. Não estamos parecendo animais, mãe. Somos animais. Caso a senhora não tenha percebido, levamos uma vida miserável, moramos num chiqueiro, comemos lavagem, vivemos de restos como os cães e ainda temos de conviver com um homem rude que trata a minha mãe como um cão. Saiba que se isso não for viver como animais, nada mais será. Odeio esta vida e odeio vocês todos. Dizendo isso, Eulália saiu batendo a porta. Meu Deus do céu, Emanuelísio, o que deu nesta menina? Ainda não sei, mas prometo que vou descobrir. Deixa-me pôr assim aqui. Desculpem lá. Quem quiser dossiê disto que estamos a falar, é só pedir. Agora vamos almoçar antes que o pai fique nervoso com o nosso atraso. Sim, vamos. Minha mãe acompanhou-me, torcendo as mãos no avental. Ela parecia estar sem rumo e apreensiva com a atitude e as palavras de Eulália. Eu também estava. Mas uma coisa era certa. Eu pretendia descobrir o que ou quem estava desviando a minha irmã para que ela ficasse tão mudada com a família. Por certo, deveria ser algum homem sem escrúpulos e malicioso que, ao perceber que Eulália era uma jovem bonita, ingênua e ambiciosa, a estava a manipular de alguma forma. Quando chegámos à sala, Eulália já estava sentada ao lado de Pietro. Meu pai apenas nos olhou com ar de desaprovação pelo atraso. Fizemos as orações, como de costume, em silêncio, mas trocámos uma ou duas palavras uns com os outros, para evitar que meu pai se aborrecesse e acabasse com aquele raro e único momento em que a família se reunia. Eulália saiu rapidamente da mesa, interrompendo o silêncio. Meu pai pediu para que eu fosse ver o que estava a acontecer com ela. Quando cheguei ao nosso quarto, deparei-me com minha irmã debruçada à janela a vomitar. Tentei sondar, indagando-a. Ela, porém, depois de enxugar as lágrimas, respondeu-me: não vê que estou muito doente e toda a vez que você me contraria, meu estômago dói? E a culpa disso sempre é sua. Dizendo isso outra vez, ela saiu do recinto, deixando-me a ver navios. Eu ainda estava no meio do quarto, sem saber o que fazer em relação a ela, quando minha mãe entrou, querendo saber o que estava a acontecer. Porém, respondi-lhe: sei tanto quanto a senhora, mas confesso que estou cada vez mais preocupada. Minha mãe saiu para arranjar as coisas e tentar verificar o que estava a acontecer. Peguei numa vassoura e fui varrer o quarto, tentando tirar Eulália dos meus pensamentos. Acabei-me sentindo culpada pelo estado de saúde da minha irmã,
estar a piorar. Estava decidida a conversar com Maxwell e antecipar nosso casamento, pois queria a qualquer custo tirar a Eulália daquela vida de sofrimento e dificuldade. Continuei a fazer os meus afazeres quando percebi que havia uma caixa de chapéu debaixo da cama da minha irmã. Pelo formato e pela embalagem, era uma caixa de uma loja muito cara. Eu sabia que estava errada, mas precisava de saber o que tinha dentro daquela caixa. Ao abrir, fiquei extasiada porque dentro da caixa haviam diversos bilhetes de amor não assinados e também uma caixinha com uma joia muito cara. Sentei-me no chão e coloquei a mão na boca, pois percebi que as minhas suspeitas estavam corretas. Embora tenha desconfiado e achado aquela letra familiar, não atinei para a realidade dos factos, pois no fundo eu queria acreditar que Eulália estava mesmo sendo seduzida por algum crápula que, por certo, estava iludindo a sua cabeça, confusa e ingênua. Ajeitei tudo para que ela não percebesse que eu havia descoberto o seu segredo. Terminei com a arrumação e saí para tentar achar Eulália. Ela estava no rochedo, à beira-mar. Cheguei por trás dela e disse: "Sei o que você está a fazer." Ela se virou e perdi as forças, pois seus olhos eram puras lágrimas. Tentei fazer-me de rogada, pois não poderia deixar que Eulália percebesse a minha fraqueza. Caso contrário, ela se tornaria agressiva comigo e acabaria me deixando a falar sozinha novamente. Não lhe devo satisfações de minha vida. Solte-me e deixe-me em paz. Não adiantará maltratar-me de novo, Eulália. Está a usar dessa arrogância e presunção como autodefesa. Gritar e espernear é sinal de fraqueza. E saiba que não me vou calar diante de mais uma das suas crises de rebeldia. Descobri os seus planos. Está a pensar em fugir com o seu amante? E como acha que ficará a sua vida caso isso aconteça? O que será da mãe? O pai irá espancá-la e sabe Deus o que mais poderá ocorrer após essa atitude leviana e impensada. Você não sabe nada de mim e mesmo tendo mexido nas minhas coisas, nada me fará dizer uma palavra. Você não percebe, criança tola. Este homem a está a usar, mais nada. Responda-me apenas uma coisa. Ele é comprometido ou não? Sim, ele é. Mas ela não o merece. E ela irá largá-la em breve. E ele irá largá-lo em breve para ficar comigo. Deixa-me dar aqui um jeito. Tem aqui um erro. Depois faço os dossiês e vai com os erros. E você ainda diz que sou ingênua. Ora, minha irmã, este homem só está brincando com você e com os seus sentimentos. Ele nunca vai largar a mulher dele ou família para ficar consigo. Meu Deus, minha irmã, pare com isso. Pensa um pouco. Você vai ficar mal falada e nunca conseguirá arrumar um casamento. E se o pai descobrir, irá colocá-la para fora de casa. Sei que é isso que você deseja para mim. Mas antes que isso aconteça, fugiremos para bem longe e seremos muito felizes. Segurei-a com força pelos braços e disse-lhe: você tem de me dizer quem é esse crápula. Você é mesmo tola se acha que lhe direi alguma coisa. Mas não se preocupe. Em breve matarei a sua curiosidade. Não estou curiosa, estou preocupada contigo. Quer um conselho, minha irmã? Preocupe-se com você mesma. E mais, aprenda a prestar mais atenção nos detalhes antes que tenha de chorar lágrimas de sangue. O que você quer dizer com isso? Falei apertando-lhe mais fortemente os braços. Fitei-a e prossegui. Já estou cheia das suas insinuações. Você vive insinuando alguma coisa. Acaso acha que a vida é um jogo e que com essa atitude meretriz que está a ter, se envolvendo com um homem comprometido, terá inveja de si? Acha mesmo que tenho a intenção de disputar alguém ou alguma coisa com você ou com quem quer que seja? Tudo o que sempre quis foi saber que no futuro poderia ajudar a minha família, nada mais. Só quero poder dar-lhe um futuro melhor, com uma vida segura e promissora, diferente desta que levamos. Mas o seu egoísmo é tamanho que você só consegue ver o seu próprio umbigo. Não vou mais interferir em sua vida e isso é uma promessa. Mas quero que saiba que, se um dia você se sentir em perigo e quiser minha ajuda, sempre estarei para si. Soltei-a e fui caminhando em direção à nossa casa. Escutei-a gritando atrás de mim. Nunca precisarei da sua ajuda. Você é que vai implorar pelo meu auxílio. Não me importei com aquelas palavras. Para mim, não passaram de insinuações da cabeça de uma jovem revoltada com a vida que tinha.
Naquela tarde resolvi não voltar diretamente para casa. Fui caminhando à beira-mar. O mar havia ficado agitado. Era como se algo estivesse para acontecer. O vento, que de terras longínquas, parecia querer me avisar sobre alguma coisa. Tudo naquela tarde estava diferente. Agachei-me, ficando de cócoras, quase que encolhida pelo frio que vinha do mar e também pelas águas geladas que, de vez em quando a maré jogava sobre os meus pés descalços. Olhando as ondas revoltas, comecei a distrair meus pensamentos, nem me dando conta de que as horas passavam. O mar tem esse estranho poder entorpecente. Ele nos faz esquecer todos os problemas e tudo ao nosso redor. E assim fiquei por horas a fio a olhar o horizonte. Às vezes, as vozes começaram a falar ao meu ouvido e eu as confundia com os chiados das ondas do mar. Comecei a sorrir comigo mesma, pois algumas daquelas vozes pareciam estar a discutir por algum problema corriqueiro. Eu achava que as vozes eram coisas da minha cabeça. Achava até que eram os meus próprios pensamentos que estavam em desordem emocional devido aos tantos problemas que estava a passar. Assim, fiquei inerte naquele mundo desconhecido, absorta em meus próprios pensamentos, ou no que eu imaginava que fossem os meus pensamentos. De repente, um sono estranho tomou conta de mim e acabei por adormecer. Despertei com uma voz feminina, rouca e baixa, chamando-a. Olhei para cima e vi uma senhora com roupas de cigana. Assustei-me com a visão, mas olhei-a fixamente. Assustou-se comigo, minha filha. Sou feia e velha, mas não faço mal a ninguém. Deu uma gargalhada que ecoou em toda a praia. Naquele momento pareceu que não ventava e foi como se toda a terra tivesse parado. Arregalei os olhos e disse, tentando disfarçar o meu medo. Não imagina, não me assustou fácil assim. Mentirinha, não seja hipócrita. Odeio hipocrisia, falou aquelas palavras usando um tom de voz sério, o que me deixou ainda mais assustada. A mulher parecia uma bruxa, vinda de um conto de terror. Olhou-me nos olhos e estendeu-me as mãos dizendo, venha caminhar comigo. Creio que tenho algumas respostas para lhe dar e também uma proposta a lhe fazer. Embora assustada, estendi a mão àquela mulher e levantei-me acompanhando em seguida. Caminhámos em silêncio alguns minutos até que, por fim, ela resolveu falar. Tenho acompanhado a senhorita desde o berço. Admirada com aquela revelação, eu já ia perguntar como ela me conhecia, sendo que nunca a tinha visto. Mas ela, percebendo a minha intenção, pediu para que eu a deixasse prosseguir. Sim, eu a conheço desde o ventre da sua mãe. Nina carregou no romani, dando novamente aquela gargalhada sinistra. Prosseguiu com um assunto que a cada instante mais me intrigava. A cada 100 anos, uma de nós, do clã secreto das serpentes, escolhe uma discípula a quem passa os seus ensinamentos e os poderes, podendo assim descansar o aparelho, partindo para o descanso eterno. Durante anos procurei no meio de todas as mortais uma que me fosse perfeita, assim como você. Agora que atingiu a maioridade, poderei resgatá-la e transferir-lhe os meus poderes. Não estou a entender, senhora. Resgatar-me? Como assim? De que poderes a senhora está a falar? Saiba que se está a brincar, a única coisa que está a conseguir é assustar-me. Prefiro não entrar em detalhes agora, mas lhe prometo que em breve saberá. Agora preciso apenas de saber se a senhorita aceita os poderes que quero lhe transmitir. Desculpe-me a sinceridade, mas acho que a senhora não está muito bem. Creio que está em desvaneio. Agora, se não se importa, preciso de ir embora. Aceite o meu conselho, menina. Vá para casa e não fique a andar sozinha por aí. E também lhe peço que pare com essas histórias insanas, pois se alguém, além de mim, ouvir, acabarão confundindo com uma louca ou, que é pior, com uma feiticeira. A velha senhora olhou para mim pacientemente, respondendo. Entendo que esteja confusa, mas preste bem atenção. Quando a senhorita mais precisar de mim, é só chamar-me que eu irei ao seu encontro. Onde quer que esteja, lá estarei. Desculpe-me, senhora, preciso voltar para casa. Senhora, por favor, não me interprete mal, mas não tenho o menor interesse em participar em nenhum ritual de magia, se é que a senhora está a tentar dizer isso. Sou católica e temente a Deus e nunca mudarei de religião.
Saí andando, não querendo prestar atenção naquela velha louca. Onde já se viu? Que conversa mais estranha, pensei. Porém, a velha, percebendo que me distanciava rapidamente, gritou: a senhorita está sendo orgulhosa e presunçosa em achar-se a dona de todas as verdades. Saiba que neste momento está sendo traída dentro da sua própria casa. Curiosa, como sempre fui, voltei-me para trás imediatamente e perguntei-me: o que a senhora está a querer insinuar? Traída por quem? Está louca, senhora. Vá para casa. Não é bom que ande por aí sozinha. É uma velha louca, não passa disso. Saí andando, sem olhar para trás, mas senti seus olhos fitando-me pelas costas. Não satisfeita, ela continuou a gritar: sim, sou velha sim, mas não sou louca. Saiba que todos envelhecem, umas mais que as outras, devido ao tempo de existência terrena. Irá se arrepender por causa da sua arrogância e mau uso das palavras comigo. E nesse dia estarei esperando a senhorita vir ter comigo e implorar por socorro. Dizendo isso, a velha ficou estática no lugar onde tinha parado de me seguir. Apenas repetiu: é só chamar pelo meu nome que virei em seu socorro. Mas até lá, que o tempo seja o seu mestre. Eu havia andado uns 10 passos, mas resolvi olhar para trás para vê-la, olhando-me pelas costas. Assustei-me de imediato ao ver que a velha não estava mais atrás de mim, observando-me como eu pressupunha. Olhei ao redor, mas só havia areia, os coqueiros e o mar, nada mais. Como eu poderia achá-la, se ela nem ao menos me disse o seu nome? Balancei a cabeça, rindo, achando-se tratar mesmo de uma senhora confusa com histórias fantasiosas. De repente, o vento soprou o nome da velha ao meu ouvido. Eleonor. Arrepiei-me dos pés à cabeça e corri disparada em direção de casa, pois naquele momento acreditei que a velha fosse um fantasma. Ao chegar a casa, deparei-me com uma cena nada convencional que me deixou ainda mais apreensiva. O médico da família já estava a sair à porta. Tentei interrogá-lo, porém, ele sacudiu a cabeça, dizendo que era assunto de família. Ao entrar, para meu espanto, dentro da minha casa encontravam-se, além dos membros convencionais da minha família, minha tia, aos prantos, meu tio e o vigário local. Cumprimentei os visitantes e segui em direção à minha mãe, abraçada à minha irmã, que parecia estar a passar mal. Como sabia que Eulália não me contaria, indaguei a minha irmã. Indaguei a minha mãe. Desculpem lá. Deixa-me emendar aqui. Ela, porém, com um olhar de súplica, olhou para os meus tios, que baixaram os olhos. Ela então olhou para meu pai, que respondeu em seguida: a filha é sua, quanto logo é ela, mulher. Minha mãe, não conseguindo falar, caiu em prantos. Tentei ampará-la para que não caísse no chão. Meu irmão, porém, percebendo o que ia acontecer, tomou-me nos braços, entregando-a à minha tia Ellen, que parecia envergonhada com a situação. Porém, não dizia uma só palavra e permanecia de olhos baixos na minha presença. Irritada com aquela situação, exasperei-me, perguntando em voz alta e batendo com os pés no chão. Todos me olharam, mas foi meu irmão que me pegou pelo cotovelo e levou-me para a cozinha. Ao chegar à cozinha, ele deu um longo suspiro e prosseguiu falando. Sente-se, minha irmã, eu lhe contarei tudo. Sei que não será nada fácil para você, mas lhe contarei. Só peço que se mantenha calma. O problema com Eulália. Isso já sabia, mas o que há com nossa irmã de grave que até o padre foi chamado aqui? Ela está grávida. Um homem lhe fez mal. E o pior é que este homem é comprometido, o que agrava ainda mais a situação dela. Meu Deus. Só não tinha a certeza da gravidez, mas sabia que Eulália estava se envolvendo com um homem casado. Isso para mim já era um facto. Coloquei as mãos na boca e depois falei novamente. O pai deve estar possesso com esta situação. Pobre Eulália, o que será dela? Santo Deus, minha irmã, você ainda não entendeu? Ou você é muito ingênua, ou se faz de ingênua para não ver a realidade que está à sua frente. Na verdade, Pietro estava certo. Eu não queria mesmo saber a verdade. Porque sabia que ela seria muito dura para mim. Dei um longo suspiro, me fazendo derrogada, respondendo em seguida: sim, entendi. Eulália está em apuros e não é por causa das nossas desavenças que a abandonarei. Nunca a deixarei e muito menos permitirei que o nosso pai a expulse de casa. Ela é só uma menina.
Preciso de ir agora mesmo para a sala e tentar ajudá-la, mostrando que estou do lado dela. Quando eu já estava saindo, Pietro falou. Ainda não percebeu? O homem que fez mal à nossa irmã é Maxwell. Como pode estar preocupada com a situação de nossa irmã, se tudo o que ela fez até agora foi apunhalá-la pelas costas? Ela atraiu, minha irmã, tomou seu noivo. É Maxwell, este sim, é um crápula dos grandes, porque sabia que ela era a sua irmã querida. Ao ouvir aquelas palavras, voltei para trás e deixei o meu corpo cair sobre a cadeira que estava no meio da cozinha. Pietro continuava falando e falando, mas eu não ouvia as palavras que saíam de sua boca. Minhas mãos pareciam estar dormentas e tudo começou a rodar à minha volta. Comecei a pensar o quanto fui ingênua, sem pensar que Maxwell me amava. Vi meus sonhos e meus piores desfechos escorrer por água abaixo. Fiquei-me perguntando quanto tempo perdi com aquele noivado de mentiras e traições. Por certo, todos sabiam menos eu. Senti-me uma tola. Sou uma estúpida. Saíram-lhe em voz alta aquelas palavras de revolta. Vocês todos sabiam disso, não é, Pietro? Não, não sabia. Talvez a mãe soubesse. Estou tão confuso e indignado quanto você, acredite. Não acredito. Não, ninguém está indignada tanto quanto eu. Ninguém está tão machucada quanto eu estou. Fui traída pela minha própria família. Como você acha que estou a sentir? Imagino como se você se sente. Não, meu caro irmão, você não conseguirá imaginar como eu estou a sentir. E o que pretende fazer? Creio que lá fora estão todos com as mãos atadas. Pelos vistos, deixaram a batata quente para eu segurar. Acredite. Farei o que for correto, como sempre. Não é isso que sempre se espera de mim? Meu irmão baixou a cabeça e nada mais disse. Em seguida, saímos da cozinha em total silêncio. Na sala, estavam todos murmurando e o casal de traidores estava cada um a seu canto, com as cabeças baixas. Ergui os ombros e olhei para todos ao redor. Disse em tom de desprezo: Maxwell, acompanhe-me até à varanda. Quero falar a sós? Consigo imediatamente. Ele, porém, arregalou os olhos e concordou com a cabeça, parecendo surpreso. Minha mãe tentou-me impedir quando eu já estava a sair, dizendo: não faça nenhum disparate, minha filha, do qual você possa se arrepender mais tarde. Pensa em sua irmã. Ela é só uma criança inocente. Já fiz a maior asneira desta vida quando me uni a este crápula, cujo sangue que corre nas veias tem um pouco do meu sangue também. E quanto à minha doce e ingênua irmã, creio que ela não é tão inocente quando seduziu o meu noivo. Portanto, saia da minha frente, que farei o que é correto, independentemente do que seja a vontade de todos vocês. Saí pela porta, afora, e fui ter com Maxwell, que estava debruçado no beiral da varanda. Estava com a face pálida, como se estivesse num navio balançando. Ele parecia que estava tendo uma vertigem. Porém, não me deixei abalar, como fazia do costume. Ele se virou imediatamente quando percebeu a minha presença e veio logo, de braços abertos, ao meu encontro, dizendo: perdoa, meu amor, eu a magoei. Nós nos casamos e, quando o bebê de sua irmã nascer, nós o acolhemos como se fosse nosso filho. Assim, sua irmã poderá prosseguir com a sua vida naturalmente e, quem sabe, poderá se casar. Veio um sorriso triste, decepcionado, e depois de repudiar o afeto dele, respondi-lhe: pensou em tudo, não é? Como sempre. Sim, meu amor. Pedirei a meus pais que a levem para a fazenda, onde ela terá total privacidade de gerar essa criança. Por isso, poderemos criar a criança como se fosse nossa. Dei um sorriso sarcástico e respondi imediatamente entre os dentes: essa criança que você menciona, com tamanho desprezo, é seu filho também. E por acaso, o senhor achou mesmo que eu faria parte dessa trama inescrupulosa da qual eu fui vítima? Quer mesmo que eu passe de vítima a vilã? Nunca me prestaria um papel tão ridículo como esse de ser sua amante e esposa. Ou acha que eu acreditaria que você e minha irmã não vão continuar a encontrar-se nas minhas costas? Desprezo. Quanto à minha irmã, ela que fique com o resto de tudo de bom que passei ao seu lado. Não o quero mais. Não passarei o resto da vida ao lado de um homem que nunca deixará de pensar na cunhada. E também não me sujeitarei à humilhação de ter de criar um filho bastardo daquela pessoa que, a partir de hoje, morreu para mim. A única coisa que me deixa triste é saber que não quis ver a traição dos dois porque me negava a acreditar que seriam capazes disso comigo. Só lhe direi mais uma coisa.
passe o céu e passe a terra, vocês nunca serão felizes ao lado um do outro. Não terão um só dia nas vossas vidas malditas que não pensarão na traição que fizeram comigo e desse desgosto morrerá a minha irmã. Essa não pode ser você. Não acredito que me dará para a sua irmã que não lutará pelo nosso amor. Tudo poderia ser diferente, não percebe? Basta que aceite a minha proposta e tudo ficará bem. Porei uma pedra em cima de suas palavras tolas, pois sei que só está aborrecida comigo, sei que isso passará com o tempo. Dei uma gargalhada que fez com que a minha tia chegasse à porta. Porém, não dei importância e continuei. Nunca farei o que é conveniente para vocês. Farei sim o que sei que é correto para mim. Jamais, enquanto eu viver, perdoarei essa traição. Olhei para a porta e vi que todos estavam à varanda, escutando, boquiabertos do que eu havia dito. Levantei a cabeça e ressaltei. Sim, é exatamente isso que disse. Não me casarei com Maxwell. Quer ele fique com essa mulher, que para mim, a partir de hoje está morta, e quanto a você, Eulalia, reclamava tanto das minhas migalhas e agora terá de viver com elas para o resto da vida, pois o resto do homem que estou a deixar para si nunca a amará. E ainda saberei que você chorará lágrimas de sangue por causa das traições que este crápula cometerá contra si. E reze, mas reze muito, para que essa criança venha com saúde. E se nascer, peça para que Deus perdoe essa traição e que esse rebento não lhe tire o que é mais precioso. Dizendo isso, virei as costas e saí em direção à praia. Minha mãe estava com a mão na boca. Meu pai não demonstrava nenhuma reação. Minha tia parecia estar a passar mal e o padre ficou a me esconjurar devido à praga que eu havia rogado contra Maxwell e Eulalia. Porém, não dei importância a nenhuma e a ninguém. Sabia que o que eu disse não era correto, mas, naquele momento, estava com tanto ódio no coração, não respondia a nenhuma coerência que viesse do meu cérebro. Não queria ser sensata, queria magoá-los como me magoaram. Queria correr, fugir, sumir de toda aquela sujeira. Senti-me um lixo humano. Eram 6 da tarde. Aparentemente estava frio, mas meu corpo não sentia absolutamente nada. Caminhei por horas a fio e nem percebi o cair da noite. Quando finalmente parei de andar, percebi que estava sozinha. Então ajoelhei-me de frente para o mar e gritei o mais alto e forte que pude. Depois, deixei as lágrimas caírem até que secassem todo aquele sentimento de tristeza, dor e de perda. Fiquei horas a olhar o mar e a refletir sobre tudo. Lembrei-me das palavras da velha quando ela disse que eu estava sendo traída naquele dia dentro da minha própria casa. Refleti sobre muitas coisas. Percebi o quanto me vinha iludindo quanto ao caráter de Maxwell e Eulalia. E se a velha tivesse razão? No meu estado normal, nunca havia rogado uma praga em toda a minha vida. E se fosse uma bruxa? E se a velha me enfeitiçou e agora estava eu com uma maldição sobre os ombros? Estava tão confusa e cansada, mas não queria voltar para casa. Fiquei parada em frente ao mar, de joelhos sobre a areia úmida e fria. O mar dos meus olhos misturava-se com as águas salgadas do oceano. Sentia-me sozinha e perdida. Não sabia que atitude tomar. Foi quando resolvi pronunciar o nome da velha cigana em voz alta. Queria que ela viesse ao meu socorro. Porém, nada aconteceu. Senti-me impotente e enganada, pois de alguma forma quis acreditar que aquela velha era mesmo capaz de me ajudar. Dentro de mim uma mistura de sentimentos. Queria mesmo ser uma bruxa poderosa, pois além de aquela ideia fascinar-me, isso me daria poder para destruir aqueles que haviam me machucado, mas ao mesmo tempo sentia medo e dor por ter perdido Maxwell. Senti revolta, impotência e desprezo. Lembrei-me de todos os santos, mas não quis pronunciar o nome de Deus. Achava que ele também havia-me traído. Gritei com todas as minhas entranhas. Gritei alto, até que minha voz se calou com a voz dos ventos. Levantei-me, meio cambaleante, e resolvi por fim voltar para casa. No caminho, eu ia pensando que a primeira coisa a fazer era tirar a minha irmã de dentro do meu quarto. Não queria vê-la novamente, não queria qualquer proximidade com aquela que foi a causadora de toda a minha ruína. Vamos ficar por aqui.
Vamos passar agora para a parte 3. E acho que vocês vão gostar. Esta é uma história, foi uma história escrita por Adriana Mateus. Um olhar vale mais que 1000 palavras. Eu sou Adriana Soares e vamos continuar estas historinhas, tá bom? Beijinhos no coração para vocês.